Torre de Moncorvo, 7 de março de 1876. Às 4 horas da manhã, Dona Maria Joaquina Campos dava à luz o seu primeiro filho, que seria batizado 10 dias depois na igreja matriz desta vila transmontana. Mas quem foi afinal esta criança? Terá sido um escritor? Um médico? Um político? Um jornalista? Bom, na verdade foi isto tudo. Abel Adriano Campos Monteiro, mais conhecido por Campos Monteiro, viria a tornar-se à década num dos romancistas com mais sucesso em Portugal. Por que não está hoje então na galeria dos escritores nacionais de renome? Terão sido os traços da sua personalidade vertical e austera, recusando nomeadamente o convite para sócio da Academia das Letras, entre outros apanágios e provendas, que não alimentaram essa projeção nacional? Trazidas pelo vento sudeste, que soprava violentamente naquela tarde agreste de maio, um maio chuvoso e gélido que parecia ter desterrado a primavera, as badaladas das Ave-Marias, batidas no sino grande da Torre do Moncorvo, chegaram distintamente aos ouvidos de António Sugão, que nesse momento abria a porta do velho barracão de pedra solta e telha vã onde habitava. Era deserto sítio e temeroso, entalado entre colinas áridas, e as arçãs e as urzes espirravam pelas fendas do fraguedo, o valezito da água de alta, onde a voz gárrula de um riacho punha a única nota de alacridade. Vinha descendo lá de cima, do sopé da vila, e corria. Como mais tarde a sua neta Maria Manuela Campos Monteiro veio a afirmar, o seu avô nasceu, portanto, numa família já de um certo nível cultural, no entanto, de rigidez de costumes, à velha moda transmontana. Após concluído o exame de instrução primária elementar, Campos Monteiro, com apenas 8 anos, abandona Moncorvo e vai viver com o tio paterno para Ribeira Lima. O seu tio paterno, Júlio César Monteiro, era escrivão da fazenda. Este tio, que era uma pessoa ilustrada e muito das relações da intelectualidade de Ribeira de Lima, teve um papel importante na educação do sobrinho. Aliás, Campos Monteiro vem, mais tarde, afetuosamente chamar-lhe o seu segundo pai. Nessa vila, o pequeno Abel Adriano acompanhava com frequência o seu tio aos serões da Assembleia, que era um clube local de elite, onde convivia com o melhor da sociedade, não é? E onde certamente a sua vocação literária, que já se começava a manifestar, terá recebido um forte estímulo. Lá conviveu com, por exemplo, o poeta António Feijó, que era um poeta natural da vila. Cedo revelou a sua vocação literária. Aos 15 anos, já escrevia no Moncorvense e mais tarde em alguns periódicos vienenses. Concluiu os estudos liceais em Viana do Castelo em 1891 e em 1894 inscreveu-se na Academia Politécnica do Porto e, entre outras obras, redigiu o primeiro livro de poesia, intitulado Arco-Íris, e o folheto Pro Pátria. No ano letivo de 1896-1897, concluiu os preparatórios de medicina e matriculou-se na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Durante o curso, casou com Olívia Barros Coutinho. Ao mesmo tempo, colabora em jornais, publica poesia e prosa, bem como o teatro de revista. Disperso por tantas atividades, vê-se obrigado a repetir algumas cadeiras ao longo do seu curso de medicina, perdida a ideia que foi de seguir a carreira da Marinha. Em 1902, ao acabar o curso, dissertou e publicou Neodastenia, o que lhe valeu uma distinção. Depressa se esgotou a obra, cujo tema estava na moda. Homem polimórfico, orador e humorista, deixou a sua personalidade espalhada pelas várias áreas da escrita. Foi poeta, dramaturgo, prosador, ensaísta, jornalista, tradutor e cronista. Fundador e dinamizador de associações.
Dotado de uma cultura extensa e ímpar, devora livros, alicerado numa memória prodigiosa que lhe possibilita um dom da palavra quer oral, quer escrita. Não sendo um clínico famoso porque não quis ser, é um autor prolixo que deixa o seu talento espalhado por cerca de 70.000 exemplares de textos de várias edições. Escreveu à volta de 30 livros que contemplam prosa, poesia e texto dramático, cerca de 100 prefácios. Traduziu do francês e do espanhol cerca de 12 livros e colaborou em cerca de 20 jornais diários. O que, porém, celebrizou este autor foi sua obra literária. Podemos considerar como as obras mais conhecidas de Campos Monteiro Versos Fora de Moda, de 1915, Mrs. Finch, publicada em 1921, Camilo Alcofarado, de 1925 e Ares da Minha Serra. Versos Fora de Moda tem como subtítulo Autobiografia de um Poeta Humilde, contemplando a poesia que ele escreveu desde 1895 até 1912. Era constituída por 3 partes denominadas Poesias de Sonho, Neodastenia e Quietação. É conforme o subtítulo uma obra de caráter autobiográfico, onde não faltam dedicatórias à família e alusões à sua terra, Torno um Corvo. A religiosidade é uma constante neste livro de poesia, tal como acontece na prosa. O grande êxito popular veio de 2 romances ligados de escala passional camiliana, influência que estraga também no melodrama O Conto da Revofa. Esses romances são Mrs. Finch e Camilo Alcofarado, que constituem os dois um díptico chamado Os Dramas de Ontem, onde nem sequer falta a presença biográfica do grande mestre de Sade e até a sua intervenção. O grande êxito popular de Campos Monteiro vem principalmente de 2 romances que constituem um díptico, que é da Mrs. Finch e Camilo Alcofarado, e que estão marcados pela presença biográfica de Camilo Castelo Branco. Campos Monteiro foi muito influenciado por Camilo Castelo Branco, não é? Camilo, não sendo a personagem principal, é ele que intervém nas situações de mistério que vão envolvendo a trama discursiva, feita de paixões violentas, amores quase impossíveis, de mulheres-anjos e de amores de salvação, onde o poder regenerador do amor camiliano ocupa lugar idêntico em Campos Monteiro. Vingança, mortes, suicídios, desmaios e reconhecimentos, a par de um catolicismo que polvilha todo o texto, são ingredientes a ter em conta em textos onde os ricos são cada vez mais ricos e os pobres não encontram maneira para resolver a sua indigência a menos que se casem com ricos, de modo a viverem num mundo férico da felicidade alcançável. Quanto a Ares da Minha Serra, o sucesso deste livro assenta, sobretudo, no Conto da Revofa, publicado separadamente em 1925, sob o título Perdão Perdido. Na primeira novela de cerca de 200 páginas, assiste à partição das amêndoas, à vindima e à recriação de um caso real ou ficcional, em que um criminal inocente se deixa condenar e degradar sob condição de o verdadeiro criminoso, Montenegro, casar com a mulher, Madalena, que ele, João, inocente, amava e que o assassino gerado um filho por nascer. A revofa de 79 páginas que o autor dedica à sua madrinha, Dona Ana Benedita de Campos, é a narrativa da vida e da morte de um casal, Maria da Luz e António, que se suicidam numa cheia da Vilariça, enlaçados um no outro, depois de atravessarem fome e miséria. Joaquim Mandel, pai de Maria da Luz, homem duro e intolerante, não perdoa a filha ter fugido com António, só amolecendo à vista do neto que ficara órfão. Josefa, que também tinha sido seduzida e abandonada por Mendel, também perdoara. O último conto, O Aviso do Céu, como o nome indica, relata um facto premonitor, algo que se pressente e que vai mesmo acontecer. Uma mãe desiste de mandar o filho para o Brasil quando o rapazinho ia à caminho do Porto. Um barco que esteve para submergir e uma mãe considera a situação como um aviso do céu. O navio naufragara no caminho para Pernambuco. Com a Campos Monteiro sentem-se mais as experiências provincianas, neste caso natais, não é? Embora quase só estejam bem à vista nas 3 novelas transmontanas que constituem o Ares da Minha Serra. Aí presenciamos a partição da amêndoa, a vindima, a pisa e uma revofa. A revofa era a cheia, é uma cheia súbita que ocorre no Salvor, como
incursão da do Douro. Ars da Minha Serra é um conjunto de 3 novelas transmontanas que Campos Monteiro dedica a Tordo num Corvo. A primeira história, a tragédia de um coração simples, bem ao ritmo camiliano e escrita carregada de regionalismos, Campos Monteiro conta a história de um jovem num corvense, que é o João Caramês, cortador de lenha na Serra do Reboredo, e que se perdeu de amores, e pelos amores se deixou perder, por Madalena Caixeiro, sua vizinha. Tinham sido criados praticamente juntos, como irmãos. Mas a Madalena caiu nas graças do fidalgote Tomazinho Montenegro, que a seduziu. O Bento Hermogês, um Unhas de Fome, como escreve o autor, é o usurário da vila. Tem uma pequena zanga com João Caramês durante a pisa da uva. Nessa noite, o Bento Hermogês aparece morto. São deitadas as culpas a João Caramês, que é preso. Mas Cana Freixa, uma das personagens mais conseguidas da novela, um pobre diabo, sem era nem beira, sabe quem matou o Bento Hermogês, fora o Tomazinho Montenegro. Madalena Caixeiro diz ao João Caramês que está grávida de Tomazinho Montenegro. Depois João Caramês foge da cadeia por umas escassas horas, vai ter com Tomazinho Montenegro e conta-lhe que sabe quem matou o usurário. O Tomazinho confessa e garante que se vai entregar no dia seguinte. O João Caramês diz-lhe que se confessará culpado do homicídio com uma condição: que case com Madalena Caixeiro. E antes do julgamento. E assim é feito. O próprio advogado acha que não há provas contra o João Caramês. A própria população acredita na sua inocência, mas João Caramês não falta a palavra, considera-se culpado e é degradado para as Áfricas. A segunda história, a Rebofa, que é o nome atribuído às cheias da Vilariça, é ainda mais trágica. Trata-se de uma história de ódios velhos que não cansam entre dois abastados lavradores que desde pequenos tinham vivido como irmãos. Até que, um pouco mais à aventura do que politicidade, partem para as ceifas do Alentejo. Aí, ambos apaixonam-se pela mesma mulher, também ela abastada, mas que ela só amava um, não é? O ciúme destruiu os dois e destruiu a ela, que, escorraçada pelo pai, começou a andar de terra em terra em trabalhos de campo. Eles regressaram a Moncorvo e puseram muros entre as casas contíguas, para que nunca mais um se visse um ao outro. Tornaram-se mesmo rivais na política. E nasceram-lhe um filho e uma filha, que acabaram por se apaixonar e casar com a sua maldição, e viver na miséria, até que, desesperados, se suicidaram na Rebofa, deixando uma criança aos cuidados da caseira da Quinta dos Ciclos. Quando souberam da tragédia, os dois velhos inimigos encontraram-se pela primeira vez diante do berço do neto e abraçaram-se com a caseira na penumbra vertida em lágrimas. Diga-se que a caseira, que não for reconhecida, era um antigo amor alentejano dos dois velhos. Restou consigo os ideais monárquicos que o 5 de outubro não conseguiu apagar. Um idealista, um sonhador que atravessou a vida fazendo o bem, nem sempre gozando a abundância da fortuna a que tinha jus. Eleito deputado monárquico pelo Círculo do Porto em abril de 1918, com 2 passagens pelo Parlamento, acabou por ser demitido em 1919, por talaça. Talvez por isso a sua obra não tenha sido devidamente apreciada e tenha sido incompreendida. Campos Monteiro era monárquico convicto, não é? E foi nomeado administrador do Conselho de Maia em plena monarquia. Com a implantação da República, abrandou um tanto essa atividade. Mas em 1918 é eleito deputado monárquico pelo Distrito do Porto. Depois no rescaldo dos acontecimentos de 1919, não é? E a tentativa restauracionista de Paiva Conceiro falhou, não é? Ele foi exonerado de um partido médico de Matosinhos. A partir de então, a sua ação política resumia-se à escrita e a pouco mais. E a algumas crónicas que ele chegou a escrever. Ele instala-se em São Mamede em Festa, em Matosinhos, e ele escreve, ele diz que a sua casa era o seu mundo. Aliás, o seu ex-libris, no fundo é isso que atesta: Domus mea et orbis meus.
Um dos seus best-sellers, de que conhecemos 10 edições, chama-se Saúde e Fraternidade, de 1923, que era uma sátira antidemocrática, violenta e pessoalista, concebida sob a forma de história de profecia, história profética da República de 1924 a 1926, incluindo o advento do comunismo e, finalmente, a restauração da monarquia. Em 1923, que foi o ano de morte de Guerra Junqueiro, Campos Monteiro publica Saúde e Fraternidade. Ora bem, Saúde e Fraternidade foi um livro que vendeu 40 mil exemplares em edições sucessivas, não é? Foi um dos êxitos, do primeiro quartel do século XIX. Bom, e Saúde e Fraternidade era, no fundo, uma violenta sátira de cariz monárquico, não é? Era uma história fictícia de acontecimentos políticos em Portugal entre agosto de 1924 e novembro de 1926. Trata-se de uma sátira política escrita por alguém que, para além de médico e escritor, envolveu-se na política, não é? Nomeadamente no período em que a Junta Militar do Norte proclamou a monarquia. E, portanto, Campos Monteiro tinha uma visão muito negativa da evolução do regime republicano, que nesse livro satiriza, e fabulando que se viriam a constituir em Portugal governos radicais de sovietes e que a monarquia seria restaurada em 15 de novembro de 1926. Ainda além da mocidade, não envelheceu porque uma doença implacável, irremediavelmente, o flagelou nos últimos meses de vida, cujo termo próximo já fizera anunciar em cartas escritas a amigos. Assim aconteceu numa segunda-feira de manhã, à hora em que uma nova professora deveria recomeçar as lições com a sua neta Manuela, que ele iniciara. Eram 9 horas quando a mulher, ao acordá-lo, o encontrou a dormir para sempre. Morrera de uma síncope cardíaca. Campos Monteiro viveu com modéstia. Apesar de ter trabalhado, ele passou ao lado de muitas ostentações, de muitas galas, de prebendas e títulos académicos. Ele não sabia pedir, mas ele sabia dar, não é? E tinha um feitio muito retraído. E ele, numa das últimas cartas que escreveu ao amigo, vincava o propósito de nunca, jamais pedir fosse o que fosse. Houve um episódio muito caricato que foi... ele era uma pessoa tão simples que recusou ser sócio da Academia das Letras. Ele estava a armar completamente contra a maré, não é? Mas pronto, era o feitio dele. Ele desenhou padrinhos e manigâncias, não se enfeudava a grupos, nem a partidos, nem a tertúlias. Campos Monteiro dedicou o Ás da Minha Serra à vila em que nascia a bondosa, hospitalar a gente que a povoa. Em 1937, a Câmara Municipal do Porto atribuiu o seu nome a uma das artérias. A sua terra natal, Torre de Moncorvo, consagrou-lhe um monumento, erigido por subscrição pública lançado pouco tempo decorrido sobre a sua morte. Trata-se de um busto de autoria do escultor Sousa Calvas, colocado no largo fronteiro à Câmara Municipal, que recebeu também o seu nome. O busto foi inaugurado em 1938.